Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de mecanismos, né? Hoje é o segundo vídeo referente à análise de sistema de transmissão, né? Com vários elementos mecânicos, né? Polia, correia, engrenagem cônica, cilíndrica, coroa, fuso. E aí no caso, esse segundo vídeo a gente vai estar falando logo sobre o comprimento da correia e no próximo vídeo a gente fala sobre a RPM das polias. Bom, referente a comprimento da correia, né, porque é justamente esse sistema onde vai estar levando em consideração a polia 1 e a polia 2, os dados que a gente vai estar precisando levam em consideração justamente diâmetro da polia 1, diâmetro da polia 2, distância entre os centros, né? Um ponto que é importante é justamente identificar que são polias com diâmetros diferentes, né? Então a gente vai precisar fazer uma relação, né, de base matemática que leve em consideração cálculo do triângulo retângulo, né, análise de raio de circunferência para poder estar identificando a relação de perímetro, né, desse sistema aqui, que é justamente o contorno, né? Então, para fazer essa relação desse perímetro, para poder estar identificando o comprimento da correia, a gente vai precisar fazer algumas relações matemáticas, né? Então, como informei, né, a gente vai precisar do diâmetro da polia, né, 120 milímetros, diâmetro da polia 2, 200 milímetros, o comprimento, né, do centro entre as polias, né, 2 pés e 1/4 de polegada, né, a gente converte aqui para milímetros, né, ou para centímetros, né, acaba ficando melhor. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros, né? Como são 2 pés e 1/4, né? Então, 2 pés a gente multiplica por 2, vai dar aí 60,96 centímetros. E 1/4 de polegada só é pegar 2,54 centímetros, né? Que é quanto equivale a uma polegada, e dividir por 4. Né? Então, fazendo essa relação, dividindo por 4, aí vai dar 0,635 centímetros. Né? Como é o comprimento em referente à distância entre os centros, agora é só somar os dois valores, né? 0,635 centímetros mais 60,96. Somando os dois, o resultado que a gente vai ter já está aqui marcado embaixo, né? 61,595 centímetros, né? Então essa é a distância aí entre os centros, né? Então a distância entre esses dois centros aqui é justamente o valor indicado, que aí no caso é esse comprimento aqui, que a gente também vai estar precisando aí para poder calcular, né, o comprimento útil aí da correia. Bom, com essas informações, a gente vai precisar chegar justamente a essa base trigonométrica, né, onde a gente tem aí esse cilindro, a gente tem esse triângulo aí ABC. E aí nesse caso aí, quais são os valores que a gente já tem, né? A gente tem o valor de C, que vai ser justamente o valor do comprimento útil entre os centros, e o valor de B, que vai ser justamente uma análise matemática entre a diferença do diâmetro maior da polia, né, da polia 1, em relação ao diâmetro menor da polia 2, a sobra dos dois valores, né, da subtração, a gente pega e divide por 2 para poder encontrar o valor de B. Né? Então como a gente tem esse diâmetro maior e já tem esse diâmetro menor, se a gente subtrair esse diâmetro maior do diâmetro menor, o que é que vai acontecer? A gente vai estar faltando aqui esse comprimento aqui, esse outro comprimento aqui, que vai ser justamente referente a sobra, né, a diferença, né, entre o diâmetro maior e o diâmetro menor. Bom, convertendo todos os valores aqui para centímetro, né? Polia 1 que tinha 120 milímetros, né? O que tinha não, né? Tem 120 milímetros, né? Que equivale a 12 centímetros. E a polia 2 que tem 200 milímetros de diâmetro, que equivale a 20 centímetros. A gente agora vai fazer essa relação para descobrir B. Né? Então, no caso, a gente vai pegar esse diâmetro maior menos o menor e a sobra dividir por 2, né? Que é justamente para ter a relação aí do B. Então, a gente vai ter 20 centímetros menos 12 centímetros, né, que vai dar igual a 8 centímetros, dividido por 2 vai dar igual a 4 centímetros. Né? Então, esse é o valor de B. Então, agora a gente já tem o valor de B e de C. Está faltando justamente o de A. Para encontrar o valor de A, é só fazer uma relação trigonométrica, levando em consideração o teorema de Pitágoras, né? Onde a gente vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? E aí, no final, só extrair a raiz. E aí a gente vai ter o comprimento de A. Bom, como a gente já tem o valor de C, né, 61,595 centímetros,
a gente vai estar montando aí essa relação trigonométrica, né, com os dois valores, e a gente precisa descobrir A. Para a relação do cálculo, como eu falei, a gente vai estar utilizando essa relação do teorema. E aí é só fazer a montagem, né? Então a gente vai ter 61,595 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Fazendo essa relação, elevando os dois valores ao quadrado e somando, extraindo a raiz, né? A gente vai ter aí o comprimento de A, que vai ser igual a 61,72 centímetros. Pô, o comprimento de A é quase igual o comprimento de C, né? Por quê? Se você observar, o comprimento ele é elevado, né? O comprimento entre os centros é elevado aí, né? Quase 62 centímetros, e a altura é muito pouco, é 4 centímetros, né? Então não é realmente para variar tanto a diferença de A em relação ao comprimento de C, né? Lembrando que A representa aí a hipotenusa, né? Então ele tem que ser maior do que C, e de fato ele é, como ele está aqui indicando, 61,72 centímetros. Então o que acontece? A gente já tem, vamos só representar aqui graficamente, a gente já tem esse comprimento de A aqui, né, que é uma parte aí do comprimento da correia. Esse comprimento de A, entenda-se que ele é simétrico, né? Ou seja, se ele está aqui nessa parte de baixo, ele também está aqui na parte de cima, né? Então, como ele é simétrico, a gente justamente vai estar multiplicando ele por 2. E a gente vai precisar desse arco aqui da circunferência, né? Que no caso é justamente a relação do raio, né? Então a gente vai estar precisando desse valor aqui, da polia maior e também da polia menor. Então, completando essas duas relações de comprimento, a gente, somando tudo, chega ao comprimento da correia. Bom, então nesse caso aí, referente aos diâmetros, né, das polias, né? A polia maior que tem 10 centímetros, né, a polia menor que tem 6 centímetros, né? Esses valores são o quê? São referentes ao raio, né? Então, o raio da polia maior é 10 centímetros, né? O raio da polia menor é 6 centímetros. E por que a gente está usando o raio? Se a gente pegar o diâmetro e multiplicar por π, a gente vai ter o comprimento da circunferência. Só que a gente não quer o comprimento da circunferência, né? A correia ela não forma um círculo, né? Ela vai estar só pegando a parte aqui do raio, né? Então, se a gente pegar o raio e multiplicar por 3,14, né? Ou seja, multiplicar por π, a gente vai ter o seu comprimento específico, né? Então, por isso que a gente está multiplicando, né? Então, 10 vezes 3,14 vai dar 31,40 e o 6 vezes 3,14 vai dar 18,84. Né? Então, aqui a gente já tem o comprimento dos arcos e agora é só somar 2 vezes 61,72. Né? Então, montando aqui o cálculo, né? A gente vai ter o comprimento dessa parte aí da hipotenusa que a gente estava calculando inicialmente, mais os valores dos arcos, né? Somando tudo vai dar aí 173,68 centímetros, que é o comprimento da nossa correia, tá bom? Você pode perguntar de, poxa, e se eu for numa loja, enfim, comprar uma correia com esse comprimento, eu vou encontrar? Muito provavelmente não, por causa da relação padrão, né, que ocorre entre o comprimento das correias. Mas você vai encontrar o valor próximo, né? 174, 175, por isso que esses equipamentos que utilizam polia e correia, eles possuem, né, sistemas de distanciamento móvel que faz com que venha justamente a regular o tensionamento da correia, né? Então, mesmo você não encontrando o valor exato, né, você tem uma margem aí nas polias, né, para poder estar regulando, né, esse tensionamento, né? Então aí você acaba encontrando um valor próximo e consegue tensionar ele, mantendo aí uma boa relação aí no sistema de transmissão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!